Então, vamos sintonizarmos com o nosso Pai Celestial, nosso Pai Criador, que nos dotou, nos oferece inúmeros recursos para que possamos trabalhar a nossa evolução, a nossa transformação, enviando missionários como Jesus, nosso governador, e tantos outros que nos ajudam em nossa educação espiritual, incentivando-nos sempre para a prática do bem e do amor. Que nós possamos, através desses estudos relacionados ao Evangelho de Jesus, a fim de que nos libertemos cada vez mais das nossas amarras, das amarras que nos prendem ao passado, a fim de que possamos galgar situações melhores de vida, de equilíbrio, de serenidade. Que Jesus nos envolva a todos e nos inspire. Inspire o Ramon, que vai conduzir os estudos, para que possamos entender e guardar em nossos corações para a imediata prática em nossas vidas. Que Jesus nos abençoe e nos ampare a todos nós. Que assim seja. Então vamos lá. A Joana não pode comparecer. Nós vamos estudar o Atos, capítulo 18, versículos de 18 a 23, né? A continuação ali da saga do nosso Paulo. E eu vou compartilhar aqui para vocês conseguirem acompanhar comigo. Vocês estão vendo aí já? Né? Legal. Tá. Você pode até aumentar um pouco, viu? Vou fazer isso aqui, ó. Apesar que eu não leio, não, mas estou vendo que está sobrando muita margem. Tá sobrando. Vou aumentar mais um pouquinho. Aí. Ô, Giovana, você se importaria de ler para a gente? Leio. Vamos lá. Sim. A volta para Antioquia, isso? Isso, Antioquia, né? Antioquia. Aí eu achei aqui no meu livro, eu vou ler por ele aqui. É do 18 ao? 18 ao 23. 3, tá. A volta para a Antioquia da Síria. Paulo, depois de permanecer ainda consideráveis dias entre os irmãos, apartou-se deles e navegou para a Síria. Priscila e Áquila com ele. Nossa, eu vou ler o de vocês, que o meu eu tô achando estranho aqui. Vou começar de... Tá certinho. Tá igualzinho. Desculpa, gente. Imagina. Paulo, depois de permanecer ainda consideráveis dias entre os irmãos, apartou-se deles e navegou para a Síria, Priscila e Áquila com ele, tendo raspado a cabeça em Cencreia, pois tinha feito um voto. Chegaram em Éfeso e Paulo os deixou ali, porém, dirigindo-se à sinagoga, ele mesmo dialogou com os judeus.
e ao lhe pedirem para permanecer por mais tempo, não anuiu, mas, apartando-se, disse: querendo Deus, retornarei novamente para vós. E fez-se ao mar de Éfeso. Aportando em Cesareia, depois de subir e saudar a igreja, desceu para Antioquia. Passado algum tempo, partiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, tornando resolutos todos os discípulos. Legal. Aí, Giovana, se você puder continuar nos ajudando, aqui embaixo é bem curtinho, nós já vamos aproveitar para ler aqui o trecho do Paulo Estevam, Tá. que fala sobre essa parte, tá? Tá. Você? Grandemente despeitados com insucesso, os israelitas da cidade maquinaram novas investidas, mas o apóstolo, reunindo a comunidade do evangelho, declarou que desejava partir para a Ásia, a fim de atender a insistentes chamadas de João na fundação definitiva da igreja de Éfeso. Os coríntios protestaram amistosamente, procurando retê-lo, mas o ex-rabino expôs com firmeza e conveniência da viagem, contando regressar muito breve. Todos os cooperadores da igreja estavam desolados, principalmente Febe, notável colaboradora do seu esforço apostólico em Corinto. Não conseguia ocultar as lágrimas do coração. O devotado discípulo de Jesus fez ver que a igreja estava fundada, solicitando apenas a continuidade de atenção e carinho dos companheiros. Não seria justo, ao seu ver, enfrentar novamente a ira dos israelitas, parecendo-lhe razoável esperar o concurso do tempo para realizações necessárias. Dentro de um mês, partiu em demanda de Éfeso, levando consigo Áquila e a esposa, que se dispuseram a acompanhá-lo. Despedindo-se da cidade, teve o pensamento voltado para o pretérito, para as esperanças de ventura terrestre que os anos haviam absorvido. Visitou os sítios onde Abigail e o irmão haviam brincado na infância. Saturou-se de recordações. Peraí, apareceu um negócio aqui. Apareceu uma janela no meu computador, só um minutinho. Tranquilo, Giovana. Ai, gente. Eu não consigo fechar, peraí. Tranquilo. Sabe aquelas coisas de antivírus? Sei. Ai, gente, desculpa. Imagina, fica tranquilo. Ai, meu pai. Gente, o negócio fica rodando um negocinho, não dá opção para fechar. Tranquilo, Giovana, pode ficar tranquilo. Eu continuo aqui, tá bom? Depois você nos ajuda, que tem mais coisas para a gente ler depois, tá bom? Tá. Na hora de fechar aqui, eu levanto a mão. Você avisa, isso, tudo bem. Então, ó, despedindo-se, a gente já viu isso aqui. Visitou os sítios onde Abigail e o irmão haviam brincado na infância, saturou-se de recordações suaves e inesquecíveis, e no porto de Cencreia, lembrando a partida da noiva bem-amada, raspou a cabeça, renovando os votos de fidelidade eterna, consoante os costumes populares da época. Aí tem uma nota do Emmanuel, né, dizendo que João iniciou suas atividades na igreja mista de Éfeso muito cedo, embora não se desligasse de Jerusalém. Então, é assim que está descrita essa passagem lá no Paulo Estevam, né? E aí, o que chamou a atenção aí de vocês?
Bom, primeiro, o que me chamou a atenção é a determinação de Paulo. Deu A certo. gente vê ele como um desbravador, um bandeirante, né? Talvez, lógico, até mais do que isso. A gente só está usando uma analogia, mas a coragem, a determinação, a, a maleabilidade em lidar, né, com diferentes culturas, diferentes situações, mas ele não desanima, ele vai igual um rojão, enfrenta tudo, e ele tem a fé que Jesus está com ele, né? Porque o próprio Jesus disse isso a ele, né? Então, é impressionante essa fibra do Paulo, essa determinação, né? Você sabe também que isso aí que me chama atenção também, né? Até eu não estava aqui na reunião passada, mas eu pude ler o texto ali do Paulo Estevão falando sobre. E eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver os detalhes do julgamento, da forma como ele foi preso, dos 39 açoites que ele recebeu, a forma como ele se posicionou depois diante do próprio Sóstenes ali, que estava incumbido de ser o porta-voz dos judeus perante o julgamento, e depois ele vai lá e socorre o Sóstenes. Ele chega ali, por exemplo, ao final do julgamento, ele vai lá e o pessoal começa a agredir o Sóstenes, depois que ficou claro que se tratava de um julgamento injusto. Aí o juiz, que era o romano lá, eu esqueci o nome dele, Gálio, falou, eles já estão acostumados, os judeus são assim mesmo, e não faz nada. Aí o Paulo chega na escadaria e em alta voz pede para todo mundo parar, para que ninguém mais se agrida, que não tem necessidade daquilo, onde estava o testemunho do Cristo. Pega o Sóstenes e leva lá para a casa dele, para onde ele estava. Cuida dos alimentos. Então ele tem... E mesmo na hora que ele vai ser preso, né? É lindo, porque ele se coloca de uma forma muito resignada, né? Enquanto as pessoas começam a querer se defender, ele já fala para todo mundo parar, dá os pulsos e fala, Jesus nos julgou digno, né? dessa experiência. Essas passagens eu acho muito interessante, porque assim, eu tento aplicar no meu dia a dia, né? É muito difícil, é muito complicado a gente ter uma fé, né? Não vou falar nem igual a de Paulo, porque eu acho que a gente nunca vai conseguir ter, né? Vai ser bem difícil, mas uma fé parecida com a dele, né? Do propósito, de realizar o propósito, de enfrentar, né, todos os obstáculos. Eu acho muito interessante. A gente deveria, né, tentar aplicar no dia a dia todas essas lições. Justamente. Porque às vezes o nosso... É claro que o passar dos anos não tem nem como comparar as situações, mas a gente também enfrenta, né, situações que testam a nossa fé, que testam a nossa confiança, né? A gente enfrenta situações que a gente precisa só estar no lugar e respirar, né? Tá lá, que Deus, a gente faz a nossa parte, Deus vai fazer a dele, mas é muito difícil a gente, né, tentar... A gente sempre quer pôr a nossa mão, né, para fazer as coisas. E Paulo nos ensina que, além da mão dele, que ele fez tudo que ele tinha que fazer, ele percorreu, mas tem a mão de Deus, que é uma mão mais poderosa que a nossa. Justamente. Com certeza, Giovanna. Ele realmente conseguiu aplicar as virtudes do Cristo de uma forma muito ampla, né? Um alcance
muito, muito grande. Muito grande mesmo. É isso. Amor, dá Oi. licença um pouquinho. Você está no Luz de Amor? Eu tô. Ah, Marleninho. Ah, Por quê? Tô. Eu não, sozinho nunca, né? É. Não, tudo bem. Tudo bem. É. Tudo bem? Você viu se o Ramon entrou aqui? Ela falou, eu não vi, não. Eu falei, deixa eu ir lá. Ah, mas você veio sozinho mesmo. É, eu não sabia que ninguém viria, o Hernando não podia vir, aí eu falei, então eu vou, deixa os meninos com a minha sogra vir. Tá tudo bem. Imagina. Eu tô vendo uma escada atrás dele, acho que ele não tá no céu. Eu tô sim, é porque eu fiquei virado para a parede dessa vez, para a janela. Imagina, tudo bem. Então, quem que tá? O Tonho, né? O Tonho se interrompeu, né? Você perguntou se estava no Luz Amor. Eu tô aqui mesmo, Tonho. Tô aqui no Luz Amor, sim. Viu? Mas então ele teve eu acho que um dos motivos pelo qual ele conseguiu tanto êxito era porque ele fazia essa parte dele muito bem. É claro que ele tinha todo o amparo espiritual, né, que a gente já conversou tantas vezes nos nossos estudos, mas essa força interior fazia ele conseguir sintonizar, né, fazia ele conseguir cumprir a parte dele. É isso que eu acho que é brilhante. E quantas vezes a gente não consegue, né? A gente se desfalece, a gente se contamina, a gente escorrega. O que você acha, Iris? Até porque a gente vivendo hoje em dia, claro, com muito menos sacrifício, com um teste bem menores, nem se compara aos que eles têm, a gente às vezes tem hora que dá um certo desespero até de não conseguir muitas coisas, porque a gente acaba tendo que se distanciar de muita gente para mudar nossas atitudes. Às vezes o meio que a gente convive tem dificuldade para aceitar a gente com atitudes mais moderadas. Então, no dia a dia, quando a gente se vê numa situação dessa, a gente tem que lembrar dos exemplos de Paulo, com coisa muito maior, né? O que ele fez, o que ele não fez, a gente se segurando nisso, a gente tem mais vontade de vencer esses obstáculos, mas, sinceramente, viver nos dias atuais, a gente, às vezes, tem que testar a fé da gente, às vezes, distanciando de muita coisa, até de muitas pessoas, às vezes, né? Esse é um ponto importante, né? Muito importante. Estou sempre refletindo isso daí também, para ver se eu chego no ponto ideal, né? Porque é claro que a gente vai deixar de frequentar certos lugares, a gente vai evitar certas práticas, e até mesmo, às vezes, certas pessoas não vai dar certo o convívio, porque elas têm outras prioridades. Elas mesmas se afastam da gente. É bem interessante observar isso, né? Porque elas não encontram em nós o interesse, né? E muitas vezes a gente incomoda, né? Porque fica parecendo que a gente é moralista, né? Por a gente adotar uma prática diferente. Agora, diante disso daí, eu acho que mais difícil e mais importante até do que o fato de a gente ficar ou não perto das pessoas é a forma como a gente está encarando a experiência e as pessoas. Então, esse é o grande desafio, né? Eu posso não permanecer no convívio de uma pessoa, mas continuar enxergando ela como um irmão, com carinho, com compreensão. Isso é o mais difícil, porque o natural meu é encarnar uma posição de julgamento, de preconceito, de soberba até, porque a gente acaba achando que a gente é superior, porque a gente tem elegido outras prioridades, e é aí que está o equívoco, né? Dentro de nós, se a gente consegue nutrir um sentimento de compreensão,
com quem pensa diferente, tem elegido outras prioridades, ainda que que não seja possível o convite, seja porque a pessoa se afastou ou a gente mesmo optou por se afastar, eu vejo que não tem tanto problema, né? Por isso que é uma análise muito íntima de cada um, né? Realmente você colocou num ponto que é interessante. Cada um, às vezes, enfrenta uma dificuldade e a gente tem que entender a situação de cada experiência, cada um passa por uma experiência, e ainda bem que é assim, né? Mas, às vezes, o que me incomoda mais não é a avaliação que eu faço pelas pessoas, isso aí até não. O que me incomoda mais, às vezes, é pessoas que eu gosto, eu ver que às vezes se distancia de mim porque não entende a forma minha de agir. Então, isso às vezes me entristece, que são pessoas que você gostaria que fosse diferente e acaba não sendo, hein? Você também não pode forçar. E também não vai mudar a sua atitude para agradar o que você sabe que está errado, né? É verdade. E muitas vezes, até eles, esse afastamento pode vir do fato, por exemplo, que a sua postura, ela provoca reflexões nessa pessoa. E essas reflexões incomodam, né? Incomoda, às vezes, até os espíritos, né? Que estão mancomunados, né? Com aquela preferência, às vezes viciosa, né? Às vezes, por exemplo, uma pessoa que está muito impregnada do ódio, né? E do desejo de se vingar, que tem dificuldade para perdoar, ou que gosta muito de falar mal dos outros, né? Quando essa pessoa está perto da gente, fica chato, né? Porque a gente vai fazer um esforço de não entrar. É difícil, mas pelo menos eu me esforço. E às vezes fica chato, a pessoa insiste, eu vou indo assim pela tangente, né? Eu comento uma coisa, mas depois já falo outra para dar uma abrandada, vou tentando sair. Só que às vezes a pessoa é muito, dando um exemplo, né? A pessoa gosta muito daquilo, é assim que ela acha que tem que ser, elas acham que a gente é morno, e não, então não quero, me irrita, né? Então é uma situação, às vezes, que a gente tem que perdoar, compreender e seguir em frente, né? É verdade. Realmente, né? Orar, né, por essas pessoas. Eu entendo perfeitamente o que você está dizendo. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, eu não vou lembrar a passagem, fala exatamente isso, que as pessoas começam a se distanciar da gente. Pessoas que te apertavam a mão ontem, hoje, já viram o rosto para você. Porque começa a surgir calúnias. Essa é a perseguição comum. O Paulo, ele recebia as perseguições austeras, as pedradas. Nós lidamos com as perseguições espirituais, né? As perseguições de quem às vezes inveja o esforço que a gente está fazendo. E a gente tem que ser fortes para não desistir de continuar, mas principalmente de ter um olhar de compreensão, sabe? De entender o irmão que ainda faz assim, seja ele desencarnado ou encarnado. Porque aí essa postura neutraliza. Ela traz paz para a gente e ela planta sementes fecundas que quem está trazendo a experiência. Não sei se faz sentido para vocês, né? Para você, Giovana, também, Antônio, por exemplo. Às vezes são pequenas mudanças assim na nossa rotina, né, que fazem uma diferença muito grande, deixa o dia mais leve, a semana mais tranquila, né? Eu acho que hoje é a terceira vez que eu participo, se eu não me engano, na primeira vez, eu acho que você leu aquela mensagem dos 3 crivos, né, de Sócrates, né? Aquilo ali, nossa, eu coloquei no meu dia a dia.
Sabe quando você percebe que até algumas pessoas param de falar com você? Param. Então, acho que a gente começa a aplicar os ensinamentos que a gente começa a receber. Você vê que algumas pessoas vão se distanciando, outras vão se aproximando. Né? A gente consegue perceber isso. E a vida fica mais leve, apesar de todas as situações que a gente enfrenta, né? Que cada um tem a sua luta, né? Interna, mas eu acho que quando a gente começa a vivenciar os ensinamentos, em especial agora de Paulo, que eu estou tendo acesso, a vida fica um pouco mais leve, né? Imagina o que ele passou para a gente estar conseguindo colocar, tá estudando e tentar vivenciar isso, né? Para ele não deve ter sido nada fácil. É verdade, Giovana. Não deve, com certeza. Acho até que o que a gente tem acesso do que ele viveu ainda é pouco, ainda perto do que deve ter acontecido na prática, né, na realidade. E tudo isso que nós estamos falando, tem uma passagem, uma frase ali no texto do Paulo Estevam, que fala assim, o devotado discípulo de Jesus, né? Aí a gente pensa, bom, o que é ser esse devotado discípulo, né? Tudo o que nós conversamos aqui, né? Eu creio que sintetiza, é um esforço de sintetizar o que seria esse devotado discípulo, né? Do que seria esse esforço apostólico, né, do Paulo, né? Mas aí tem um outro texto aqui que foi muito legal, que todo mundo já adiantou um pouco dele, eu acho que vale a pena a gente ler, para a gente fixar aí com as palavras do Humberto Campos, né, sobre isso. Você consegue agora nos ajudar, Giovana? Deu certo aqui, consigo. Então, bora. Ai, Jesus. Luz acima, irmão X, o devoto incompreensível. Ante o céu claro e escuro do crepúsculo, o devoto extasiado rogava ao Altíssimo. Tem que baixar um pouquinho. Senhor, abri-me os celeiros da prosperidade espiritual. Preciso crescer mentalmente para ser vivos. Sinto, Pai, que minhas forças jazem adormecidas. Que fazer por elevar-me? Disponho de elementos materiais suficientes em que prover as exigências da vida. No entanto, no fundo, reconheço-me desalentado e abatido. Quero vibrar em vosso infinito amor, dedicar-me à procura infatigável de vossos dons de sabedoria. Contudo, intimamente, demoro-me na indecisão do viajante que se vê desamparado sobre a neblina espessa. Ó magnânimo Pai, não me deixeis dormitar à margem do caminho. Não sou ignorante das coisas sagradas. Sei que é imprescindível trabalhar na iluminação de nós mesmos para que o mundo seja finalmente redimido. Estou informado de que vossa bondade impera sobre a nossa, mas aprendi, desde muito tempo, que a nossa colaboração individual é indispensável na execução dos programas salvadores. Todavia, como avançar se me faltam recursos ao espírito? Ajudai-me na superação de mim mesmo. Auxiliai-me a rasgar a venda que me impede a contemplação de vossa gloriosa luz, impressa em todos os quadros da vida. Não me desampareis, sou vosso, pertenço-vos. Dilatai-me o entendimento, dai-me ocasião de revelar o aproveitamento das bênçãos que já me concedestes. Facilitai-me a demonstração das dádivas com que me aquinhoastes. Aguardar-vos a manifestação paternal. Descerrai para mim as fontes da graça, a fim de que minha compreensão se expanda e cresça. Sejam executados os vossos desígnios.
Recordando a saudação do anjo, na formosa narrativa do Evangelho de Lucas, repetiu o pensamento de Maria. Cumpra-se no escravo a vontade do Senhor. Depois da prece, levou o lenço aos olhos e enxugou as lágrimas que a contrição lhe trouxera. À noite, começava a enfileirar constelações no campo celeste. Retomou, então, o caminho do lar, reconfortado. Orara com fervor e aguardava a bênção divina para o próprio engrandecimento. Antes, porém, de transpor o jardim doméstico, eis que a esposa, aflita, vem ao encontro dele. Um dos filhos, molestado por estranha cólica e atendido pelo médico, submeter-se-ia a delicada intervenção cirúrgica em breves horas. Atordoado, como se alguém lhe houvesse desfechado tremendo golpe no crânio, não voltara ainda a si, quando um servidor de confiança, palidíssimo, se prostou à frente, notificando que o maior depósito de algodão de sua propriedade fora inexplicavelmente incendiado. Não puderam situar a procedência do fogo que lavrara, implacável enquanto encontrou combustível. O devoto fez força para não cair. O sangue concentrava-se-lhe no cérebro, aos borbotões. Estava muito distante do próprio domínio. A mente vagueante parecia incapaz de exercer qualquer direção construtiva sobre o pequeno mundo fisiológico. Contudo, não movera os pés. Nesse comenos chega suarenta velha tia, excessivamente nervosa, comunicando-lhe que o pai agonizava em cidade próxima. O devoto esqueceu que a bondade divina podia curar-lhe o filho, conferindo-lhe novo algodoal, mais rico e mais extenso, e proporcionar merecido repouso ao cansaço genitor que, de há muito, lutava e padecia na terra. Num minuto, aquele homem se transformou. Ele, que rogara ao céu recursos para iluminar-se, para dilatar-se mentalmente, para crescer em conhecimento e virtude e engrandecer-se para a vida imperecível, ao invés de receber os testes divinos com fortaleza e serenidade, a fim de melhorar e mais plenamente aproveitar a oportunidade de elevação, gritou acabrunhado: Onde está Deus que não ouve as minhas orações? Sou um desventurado, o mais infeliz dos homens. E caiu no leito, vencido quando a luta apenas começava, fugindo às possibilidades de crescimento espiritual para cair nos sedativos do médico. Registrando-lhe a experiência de perto na condição de amigo desencarnado, reconheci que quase todos os crentes, ao suplicarem a proteção do céu, não pretendem, no fundo, respirar o clima superior da verdade e da luz. O que pleiteiam, sem dúvida, é a posição de orquídeas na estufa celeste. Irmão X, Humberto de Campos. E aí? Tudo que ele pediu veio em situações para colocar em prova o que ele pediu. É forte, né? Faz parte. Quem não tem isso no dia a dia, né? Nossa Senhora. A gente pede paciência para Deus, Deus dá situações que fazem a gente exercitar a nossa paciência. Isso mesmo. Isso mesmo. É igual o cego de Jericó, né? Jesus pergunta para ele: o que queres que eu faça? Ele fala: que eu veja. Né? A gente fala para Jesus que a gente quer ver, né? Eu me vi fazendo aquela prece ali, já fiz prece assim inúmeras vezes. E ontem mesmo estava conversando com a Cláudia na viagem que a gente estava fazendo, minha esposa, e tudo que eu passei esse ano foi tão importante para me fortalecer, mas foi tão doloroso também, foi tão pesado assim. Eu estou me sentindo mais forte, mas eu quase
Sabe quando você sente assim, não vou dar conta? O que vai acontecer daqui para frente, né? E, enfim, interessante, né? O que vocês acham? Acho que a gente faz a nossa parte, como o Paulo fez, e Deus faz a parte dele com a gente. A gente, às vezes, quando está na situação, no meu caso, um pouco mais velho, a gente começa a olhar para trás e ver essa experiência, o quanto que elas são verdadeiras, sabe? Quanta coisa que eu, no meu caso, pedi para Deus e que Ele não me deu na época e que eu fiquei triste. E que hoje eu sou tão agradecido por aquilo não ter vindo. Eu pedi coisa assim que não era bem o momento, não era, eu achava que era o melhor, mas aconteceu um punhadão de coisa depois, que se tivesse vindo aquilo, teria sido uma vitória momentânea, mas que me daria tanto transtorno depois, que eu sou assim, muito mais agradecido às vezes, com coisas que eu pedi e Deus não me deu, que coisa que eu pedi Ele deu, sabe? Porque assim, Ele já me deu demais, eu recebi muito de Deus, recebo demais, assim, a espiritualidade amiga está sempre apoiando, mas quanta coisa que a gente pede, achando que é o melhor, depois vai acontecer no decorrer da vida, você falar, isso não era realmente melhor, eu achei que fosse, não era. Então, assim, para a gente que está um pouco mais velho, a gente sabe que essas coisas acontecem mesmo, pode acreditar, viu, gente? É uma sabedoria, né, fundamental, para a gente evitar o desespero, para a gente saber, até mesmo aproveitar a experiência, né, que está chegando. Eu achei legal que o Humberto de Campos chama esse devoto de devoto extasiado. Eu acho que eles simboliza bem a gente na nossa euforia, quando a gente começa a aprofundar, aprender, a gente fica deslumbrado assim, né? Nossa, que lindo! Eu preciso colocar isso na minha vida, né? E vai. Só que a hora que a vida... Aí você acha que você já conseguiu, né? Você fala, nossa, agora eu já sou a melhor pessoa do mundo, porque eu já aprendi, né? Aí a vida traz a aferição real daquilo, e a gente vai ver que não é bem assim, né? Não é exterior, e estava sendo só exterior. Né? A gente é imediatista, né? A nossa visão é diferente daqui. Às vezes a gente fala Deus, mas às vezes é o anjo de guarda que está ali mais perto, na sintonia, né? Que nos acompanha. Mas é claro que acima está Deus, né? Isso mesmo. Com certeza. É legal que ele fala assim, né? O devoto esqueceu que a bondade divina podia curar-lhe o filho, conferir-lhe novo algodoal mais rico e mais extenso. Quer dizer, a gente fica tão pessimista, olhando só o lado da experiência que está doendo, e a gente esquece dessa fé, né? A Giovana falou isso muito bem, né, nos comentários anteriores, né? Porque se a nossa fé está calibradinha, aí a gente lembra, né? A gente não fica só na rebeldia, no desespero, e falando para Deus que esqueceu da gente. A gente lembra, nossa fé está calibradinha, a gente lembra, fala assim, bom, eu já pedi, eu vou continuar pedindo, mas se isso aqui continua vindo, tem coisa. Então é bom eu prestar atenção, me acalmar, né, procurar fazer a minha parte. E quão difícil que é fazer isso, né? Tem coisa que às vezes a gente pede, a gente acha que é o melhor, né? Mas Deus conhece tudo de melhor para a gente. E é a vontade dele que prevalece, né? Não adianta nada eu ficar pedindo algo que não vai ser bom para mim, né? Olha, e é legal, Giovanni, isso que você falou, porque às vezes tem esse lado aí que vocês trouxeram, né, de não alcançar o que eu pedi, tá certo? Seja uma circunstância ou questões materiais, etc., né? Mas tem o outro lado que ele fala aqui, ó, ajudai-me na superação de mim mesmo.
auxilia-me a rasgar a venda que me impede a contemplação de vossa gloriosa luz. Quer dizer, a gente, por natureza, a gente procura a zona de conforto. Uhum. É normal. Por mais hábil que a pessoa seja em aprender, em buscar vencer paradigmas, o natural da gente é buscar o confortável, evitar o esforço, evitar o sofrimento. Só que para a gente conseguir ir além, para superar-se a si mesmo, que é o que ele pede aqui, ó, me ajuda a superar-me a mim mesmo. Mas na hora que eu estava lendo, eu vi que era uma oração tão bonita, tão... Linda. Mas na hora de praticar, ele... Isso. Aí o que Deus veio, Jesus deu para ele? Deu a experiência para ele superar-se a si mesmo. Exatamente no ponto em que ele precisava superar-se a si mesmo. Só que aí ele não soube enxergar, né? Que estava vindo essa experiência. E aqui é o ponto capital que diferencia o Paulo da gente. Porque o Paulo, ele enxergava com essa amplitude todas as experiências, né? Que chegavam para ele, né? Então... Ele tinha essa visão mais ampla, esse discernimento, né? Eu imagino o Paulo uma pessoa calma. Eu também. Eu imagino ele, aquela pessoa que o mundo está caindo e ele está concentrado, né? E tendo calma, que é muito difícil da gente hoje em dia. A gente pede numa oração, pede agora, antes de dormir, né? Aí já quer para amanhã. Então, a gente tem que esperar esse tempo também. Eu acredito que o Paulo era uma pessoa muito paciente e que sabia, eu não sei, eu acho, e que sabia esperar esse tempo de Deus, mas talvez as situações, o contexto, a trajetória dele fez ele ficar desse jeito. É isso mesmo, né? É aquilo que a gente conversou, né? Ele já era um espírito evoluído nessa época, ele já trazia condições morais bem maiores do que a nossa, né? O pessoal, a questão mesmo dele abrir os olhos para os ensinos de Jesus, e a partir dali ele revelou todo essa capacidade, né? Essa como é que eu falo? Esse ser cristão, né? Com todas as suas forças, né? Sim. É claro que tinha momentos de tristeza, né? Você vê, ele ficou bem deprê depois da experiência lá em Atenas, né? Ele foi melhorando aos poucos depois. Você vê o próprio processo dele de visitar os sítios onde Abigail e Estevão cresceram. Foi provavelmente um momento de muitas lágrimas, que ele sofreu muito ali, né? De tanto amor que ele, com certeza, agora pelos dois, né? Não só pela Abigail, e talvez remorsos, culpas, né? Por ele poderia ter desfrutado diferente dos dois, né? Então, com certeza ele teve ali momentos muito humanos de tristeza. Só que ele tinha essa capacidade de superar-se a si mesmo, né? De superar a circunstância que chegava. E de ler a circunstância que chegava também, né? É isso que fazia dele esse devotamento, esse apostolado devoto, né? A confiança, né? Ele ter a confiança em Deus. Se entregava mesmo, né, Giovana? Sim, eu nunca tinha estudado, nunca tinha lido, mas o pouco que eu estou lendo, eu tenho percebido isso, né? Eu não sei se você viu, Giovana, se foi comentado na reunião passada, que eu não tive tempo de assistir o vídeo ainda. Mas durante a prisão, os judeus prenderam ele na passagem anterior, ele recebeu lá os 39 açoites. E ele teve o primeiro êxtase dele durante os 39 açoites. Nossa. Pensa o que é isso, né? O êxtase é uma experiência de desdobramento espiritual que a pessoa sente
prazer imenso, né? A gente estuda ali nas obras, no livro dos médios, que o êxtase, dependendo da pessoa, pode até não voltar, é até meio perigoso, sabe? Porque você vive um prazer, uma felicidade tão grande que você não quer saber mais, você não quer voltar para a experiência difícil daqui, né? E ele teve, e são poucos os na história que tiveram isso, né? Que a gente tem notícias, né? E ele teve o primeiro êxtase dele ali durante os 39 açoites. E ele sentiu a paz que o Cristo poderia dar para ele em meio a uma tortura. É isso que eu estava pensando, o corpo sendo torturado, mas o espírito tendo uma sensação contrária ao que o corpo estava sentindo. Exatamente. Aí ele adormece, no outro dia ele acorda bem disposto. Nossa. Olha só que lindo isso, né? Então, é uma coisa... assim, é claro, igual você comentou bem no começo, está bem distante da gente, né, ainda, né? Mas é para inspirar, né? Inspirar a gente, para que nas nossas experiências ainda tímidas, perto das que ele viveu, a gente ter vontade de fazer melhor, né? De nos superarmos, né? Você quer falar alguma coisa, Iris? Assim, é uma coisa interessante, quando fala dessa situação, sabe que é uma coisa que me marcou, quando a gente fala assim da vida de Paulo, que eu não sei, tem hora que eu acho que isso aí pesou muito na vida dele, tanto é que nessa época precisou da Abigail e do Estevão até ajudar ele tudo, foi quando ele teve aquele encontro com o pai, aquilo lá, para meu ponto de vista, foi muito pesado aquilo lá para ele, até o jeito que ele acabou saindo da casa dele, o ponto que ele saiu, parece que ele saiu mesmo, não sei se você lembra daquela passagem, quando ele foi lá encontrar com o pai, querendo um apoio, é a forma que aconteceu. Então tem hora que eu acho que aquilo lá doeu mais do que os açoites que ele levou, não sei se eu estou falando muita bobagem com isso, mas aquilo lá mexeu muito comigo, sabe? E todas as vezes que eu leio aquela passagem lá, eu não consigo ler ela sem me emocionar, não. Eu acho muito difícil aquilo aí. Nossa, é mesmo, né, Iris? Imagina a dor que ele deve ter sentido, uma dor moral, né? Mais do que física, né? Mais do que... E imagino quanto eu imagino que ele devia estar passando por um processo depressivo ali naquela época, né? Depois de tudo que ele viveu e despertar, nossa, ele deve ter ficado numa melancolia, com culpa, não creio que tenha sido algo mágico, gente, pelo menos é assim que eu vejo. E ele estava ávido de apoio, de alguém para um apoio, e que apoio mais que de um pai, né? E, pelo contrário, tomou foi mais uma pisada na cabeça, mais alguma coisa perfurando as feridas, né? Então, com certeza, eles, né? É que aí foi mandado a Abigail e o Estevão para dar aquele apoio para ele, que você viu, foi um apoio muito bonito, e levantou ele, né? Foi um remédio muito bom aquilo lá. É verdade. Mas você vê, ele, por mais que não tenha sido romântico, né? Nem cor-de-rosa, ele venceu, né? Ele superou. Então, essas experiências aí que foram dando essa musculatura para ele passar por essa experiência de agora, né, que a gente está estudando, e também para as outras que viriam, né? Então, e é legal isso, é isso que faz a diferença e acho que é a grande lição para a gente, né? E até no final do texto marcou muito, né, Giovana? Não sei se você lembra bem desse pedacinho, ó. Ele fala assim, ó, quase todos os crentes, ao suplicarem a proteção do céu, não pretendem, no fundo, respirar o clima superior da verdade e da luz. Então, é aquela história simples que todos nós já ouvimos muitas vezes. Às vezes a gente está preso a uma ideia e uma experiência de dor vem e nos tira a venda e faz a gente enxergar, abrir os olhos. E nós estamos aqui na Terra para isso, para abrir os olhos cada vez mais, né? E não vai ter outro jeito a não ser a gente superando
as dores e as experiências que chegarem. Não vai ter outra forma a não ser aprendendo a prestar atenção no que cada experiência tem de lição para dar. E acreditar do fundo do coração que cada experiência dessa que chegou foi Deus que proporcionou com muito amor. Muito amor, porque imagina uma prece linda, como você mesmo disse, né, Giovana? Eu me emocionei a hora que eu li a primeira vez essa prece aqui. Eu já fiz preces assim, quantas vezes? Né? E achar que Deus, ou Jesus, ou os bons espíritos, não vão se tocar com uma oração verdadeiramente sentida como essa, é ingenuidade da nossa parte. É claro que eles vão ouvir. Né? E aí vem experiências difíceis, elas vêm para atender essa prece. E que, no fundo, é a prece que todos nós fazemos antes de reencarnar. Né? A menos que a gente esteja aqui por uma reencarnação compulsória, mas talvez até nesses casos, porque hoje nós já estamos um pouco mais despertos, a gente está aqui para melhorar, para se desvencilhar dos pesos do pretérito, para a gente adquirir novas capacidades. Então, é a prece que todos nós fazemos antes de nascer. É o grande objetivo de renascer aqui na Terra. Só que a hora que a gente começa a experimentar, e a gente não pode se esquecer. Né? A gente tem que conseguir esse devotamento, né? Que o Paulo conseguia. Né? Tem dia que eu chego no meu trabalho, eu só falo, Deus, estou pronta para a guerra. Me ajuda. Nossa! Acontecem algumas coisas, aí eu falo, eu respiro fundo, falo, não, Deus está me ajudando. Eu tenho que aprender com o que está acontecendo. É mais ou menos essa prece, mas uma linguagem bem popular, né? Estou pronta, me ajuda. Nossa, é mesmo, hein? Aí o dia a dia acontece tanta coisa assim que você respira, fala, não, tá tudo certo, é assim que tinha que ser, vamos seguir em frente. É mesmo, né, Giovana? Muito bem. Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre isso? Vou colocar mais um texto para nós. Eu achei bem curioso, o texto está na Revista Espírita. Ele é bem interessante. Provocativo, assim. Está no ano 6, outubro de 1863. E o texto se chama Os Falsos Devotos. Né? Eu vou ler esse, tá? Para a gente alternando, tá bom, Giovana? Aí depois Tudo bem. Você lê o próximo para nós também, tá? Então, ó, reunião particular de 10 de março de 1863, a médium é a senhora Costel. Olha que legal. A minha lembrança acaba de ser evocada por meu retrato e meus versos. 2 vezes tocado em minha vaidade feminina e em meu amor próprio, venho agradecer a vossa benevolência, esboçando em largos traços a silhueta dos falsos devotos, que são para a religião o que é para a sociedade a mulher pseudo-honesta. O assunto entra no âmbito de meus estudos literários, do qual Lady Tartuffe, Google Books, exprimia uma nuance. Os falsos devotos se consagram às aparências e traem a verdade. Têm o coração seco e os olhos úmidos, a bolsa fechada e a mão aberta. Falam de bom grado ao próximo, criticando-lhe as ações de maneira afetada, isto é, exagerando o mal e subestimando o mérito. Muito voltado à conquista dos bens materiais ou mundanos,
agarram-se a tesouros imaginários que a morte dispersa e negligenciam os verdadeiros bens que servem ao fim do homem e são a riqueza da eternidade. Os hipócritas da devoção são os répteis da natureza moral. Vis, baixos, evitam as faltas castigadas pela vindita pública e na sombra cometem atos sinistros. Quantas famílias desunidas, espoliadas, quantas confianças traídas, quantas lágrimas e mesmo quanto sangue. A comédia é o inverso da tragédia. Atrás do acelerado marcha o bufão, e os falsos devotos têm por acólitos seres ineptos, que só agem por imitação. À maneira dos espelhos, refletem a fisionomia de seus vizinhos. Tomam-se a sério, enganam-se a si próprios. A timidez os faz zombar daquilo em que não acreditam. Exaltam o que duvidam, comungam com ostentação e acendem às escondidas pequenas velas, às quais atribuem muito mais virtude do que a Santa Hóstia. Os falsos devotos são os verdadeiros ateus da virtude, da esperança, da natureza e de Deus. Negam o verdadeiro e afirmam o falso. A morte, todavia, os levará lambuzados de cosméticos e cobertos de ouropéis que os disfarçam, lançará ofegantes em plena luz. Delfine de Girardin. É o contrário do que Kardec falava, né? Que a doutrina cria adeptos conscientes. É isso mesmo, né? E eu reflito assim constantemente, tenho constantemente mesmo me questionado isso, as experiências que eu tenho vivido. Porque quando as pessoas não veem em nós o eco prático daquilo que a gente prega, é pior do que quando não vê nada. Que a gente está fazendo uma... Na verdade, eu acho que esse é o problema da religião como um todo, no mundo hoje. Eu acho que é isso que essas gerações novas têm tido tanta rejeição, tanta repulsão. A gente vê desde os sacerdotes que assumem uma autoridade que eles muitas vezes não têm, né? São dignos, fazem um trabalho digno de orientação e educação dos seus fiéis, mas são humanos. E ficar ostentando a figura de como se não se fosse é o que pesa, né? E a gente, na doutrina espírita, é a mesma coisa. A gente estuda muito a doutrina, a gente fala sobre ela, a gente fala com amor, né? A gente fala com vontade mesmo. Mas aquele sentimento interno, é um sentimento interno de uma certa soberba até, né? A gente precisa, eu falo por mim, eu preciso aprender a falar mais como alguém que está aprendendo, como alguém que está se esforçando, não como alguém que está ensinando. Entende? E falar isso não é falar assim, sentindo mesmo, de verdade, sabe? Sentindo de verdade. Para não ser esse falso devoto aqui, que a Delfine falou. Tem uma frase se eu não me engano, é do Papa Francisco, eu acho que é dele. Ele fala que antes um ateu caridoso do que um religioso hipócrita, né? Porque
de nada adianta, né? A pessoa frequentar qualquer lugar. Né? Frequentar, mas precisa da boca para fora, não vivenciar aquilo que ela está fazendo. Agora, uma pessoa que às vezes não acredita em nada, que não frequenta nada, tal, mas faz uma caridade para o próximo. Então, eu acho que essa pessoa ela está mais próxima de Deus do que uma outra que vai em qualquer crença religiosa, né? Às vezes vai de corpo presente, mas está lá de corpo presente, mas não está vivenciando no dia a dia, não tá fazendo, né? Vivendo realmente o que prega Jesus, o que, né, que deixou aqui para a gente, né? Porque falar amar o próximo, né? Mas o próximo, o mais próximo é dentro da minha casa. Se eu trato o meu marido mal, minha mãe, meu pai e tal, eu não tô... E trato o meu vizinho bem, eu não estou amando o próximo, embora eu esteja tratando o meu vizinho bem, mas e o próximo que está dentro da minha casa? Ele é meu próximo mais próximo. Estou faltando com ele. É isso mesmo. Você pega ela fala que os falsos devotos são verdadeiros ateus da virtude. Eu achei muito inteligente essa frase aqui. Você vê que ela era uma literata mesmo, né? E usar uma frase dessa. Mas tem um outro texto, não vou ler só um trechinho aqui, porque quem que seriam esses falsos devotos nesse contexto do Paulo? São os judeus, né? Eles também estavam bebendo ali nas lições de Moisés, estavam tendo contato com toda a explicação, mais exemplificação do Paulo, mas as histórias do que Jesus também vivenciou, e não estavam dando conta, né, de entender aquilo para a vida deles. E estavam se posicionando de uma forma muito agressiva, né? Então é muito, muito interessante para a gente refletir quando é que a gente não está sendo assim também, né? Ele fala que nesse texto assim, o templo está repleto de adoradores e a miséria rodeia Jerusalém. Não é interessante? Então é a gente pegar assim, olha, o meu comentário agora não tem nada a ver com direita e esquerda de partido político, nada disso. Mas as pessoas estão morrendo de fome, né? Essa semana eu visitei uma ONG de uma amiga nossa, um trabalho lindo, né, de oferecer alimento para as pessoas que vivem nas ruas. O trabalho dela está crescendo de vento em pouco. E ela falou uma coisa que eu não tinha ouvido, foi muito chocante para mim. Ela falou assim, a fome é o maior problema solucionável que não foi solucionado. E aí, a gente, enquanto sociedade, nós mesmos, não faz sentido a gente advogar nada que aceite uma pessoa morrer de fome. Né? De largar as pessoas para lá. E muitas vezes a gente faz isso. Né? E aí é onde a gente está sendo o falso devoto. Né? E olha que bonito. Na verdade, é Jesus falando aqui para os apóstolos. Ele fala assim, ó, o templo está repleto de adoradores e a miséria rodeia Jerusalém. Se a luz não serve para expulsar as trevas, se o pão deve fugir ao faminto, e se o remédio precisa distanciar-se do enfermo, onde encontraremos proveito no trabalho a que nos propomos? O reino divino guarda o imperativo da ação por ordem fundamental. Sigamos para adiante e propaguemos a verdade salvadora através dos pensamentos,
das palavras, das obras e de nossas próprias vidas. O todo sábio criou a semente para produzir com o infinito. Olha que lindo, né? Todo sábio criou a semente para produzir com o infinito. Desce do alto a claridade do sol cada dia para extinguir as sombras da terra. Não é outro o ministério da Boa Nova. Aí vem aqui, ó. Amar, servindo, é venerar o Pai acima de todas as coisas. E servir, amando, é amparar o próximo como a nós mesmos. Interessante que eu sempre quis entender um pouquinho melhor o que seria esse amar ao próximo como a si mesmo, né? A Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E Jesus aqui dá uma detalhada, né? Fala, amar servindo é venerar o Pai. Quer dizer, quando a gente coloca o nosso amor em ajudar alguém, servir alguém, né? Nós estamos amando a Deus acima de todas as coisas quando a gente faz isso. E ele vem, e servir amando é amparar o próximo como a nós mesmos. É tão bonito, né? Pautar-se por estas normas em nosso movimento de redenção é praticar toda a lei. Diante de tudo isso que a gente refletiu até agora, cada pessoa e experiência que chega está querendo uma resposta como essa aqui da gente. E além de lembrar que a dor é para a gente crescer, que Deus pode mudar tudo e tudo que Ele permite chegar, Ele permite com amor, além da gente lembrar disso, a gente tem que também lembrar que a gente tem que oferecer amor para todas as pessoas à nossa volta. Ah, mas amor, vou amar quem está me batendo, Não é isso. O próprio esforço de não revidar já é um ato de amor, né? O singelo primeiro passo que a gente dê na nossa capacidade já é um ato de amar, já é esse amar aqui. E era o que Paulo sabia fazer muito bem, né? Às vezes você compreender que um mal, entre aspas, que a pessoa te fez, só essa compreensão você já está amando a pessoa. Exato. Até porque, se a gente for ver, né, à luz disso, a dor que chegou, seja por qual instrumento, ela chegou com aquele objetivo de nos superarmos a nós mesmos. Uhum. Agora, a pessoa que foi o instrumento, por escolha dela própria, é digna de compaixão da nossa parte, porque ela vai ter que viver muito ainda para despertar. Né? Então, quando a gente se esforça para aumentar esse olhar, esse ângulo de visão, a gente está amando, como Jesus está recomendando aqui. A gente está servindo, né? Quando a gente ora por alguém que a gente está tentando perdoar, a gente está fazendo isso também, né? Então, né, Iris? Ramon. Agora você, mudando, quase que voltando ao assunto que você falou agora mesmo, que me preocupa muito, é quando você falou, por exemplo, dessa história de dar comida para as pessoas que estão aí na rua e de tudo mais. Então nós temos que falar da nossa realidade. Assim, eu estou cansado, a gente sabe que por outro lado, alguns outros estados, algumas outras situações, a gente sabe que tem coisas muito tristes aí. Mas aqui na nossa cidade, por exemplo, você sabe que esse pessoal que está na rua, eu não sei o que podia ser feito para eles, mas o que eles menos precisam é de comida. Você sabe que nós acompanhamos, aí quando a minha mulher tinha loja, a gente acompanhava, não tinha como não acompanhar o dia a dia de uns pedintes que ficavam ali na redondeza ali da nossa loja e tudo. E eu vou te falar uma coisa, era de partir o coração de ver que as pessoas que saíam às vezes de uma fábrica que trabalhavam o dia inteirinho, tinha menos que comer do que aquele pessoal que ganhava, às vezes jogava até fora, sabe? Então, eu acho que esse pessoal que está aí na rua, e aí que está sendo amparado muito aí com coisa, mas eles estão sendo mais incentivados a continuar nessa situação.
eu não sei o que podia ser feito, isso é um estudo que precisava de fazer, o que podia fazer para recuperar esse pessoal e tirar eles da rua de verdade, sabe? Eu não sei. Eu sei que estou saindo um pouco fora do tema, mas aquela história, você começou, né? Foi culpa foi minha, eles. Então é isso que eu falei. Eu Ah, não sei. a gente pode uma hora debater, trocar uns áudios no Zap, mas o que eu vejo assim, ó, eu tenho refletido muito sobre isso aí também, né? Igual você. Eu creio, Iris, principalmente em grandes centros, talvez não seja tanto a realidade da nossa cidade, tá? Tem essas pessoas que estão nessa condição aí que você falou, que saiu do emprego, está ganhando mais pedindo esmola do que quando trabalhava, né, efetivamente. Mas tem muita gente em estado de penúria, uma penúria emocional, uma penúria física também, né? Vivendo, às vezes, não só na rua, mas em periferias. Eu tive a oportunidade de visitar algumas delas. A gente não tem ideia do que é essa realidade aí, né? A gente não tem ideia. Então, o que eu digo é assim, a gente não pode advogar nada que ignore o coração e as necessidades dos seres humanos, entendeu? É isso que, às vezes, a gente não pode esquecer de colocar essas prioridades em qualquer ideia que a gente tenha, tá? É o que eu tenho dito para mim mesmo, entendeu? E para tudo sempre é o caminho do meio. Então, tipo, tem coisas boas da direita, tem coisas boas da esquerda, que se você juntar tudo, dá para resolver um monte de outras coisas também, né? Embora que o que nós estamos falando aqui realmente não é nada a ver com política, não é com, mas é com a realidade religiosa da coisa, né? O que a gente, enquanto religião... Você sabe o que eu acho? É assim, por exemplo, ontem mesmo, é um exercício que eu tenho feito. Ontem mesmo uma pessoa me pediu dinheiro. Normalmente, essas pessoas que estão aí no centro, igual você falou, eu não gosto de dar dinheiro, não. Porque eu tenho essa sensação que você falou aí. Mas ontem eu estava na frente de uma padaria, era um lugar movimentado. E eu fiz o mesmo esforço que eu faço, mesmo quando eu estou aqui no centro de Franca. Eu olhei para essa pessoa como minha irmã. Falei assim, ó, Ramon, vamos tentar abafar os julgamentos. Vamos olhar para ela como irmã. E a hora que eu fiz isso daí, eu consegui auscultar no coração daquela pessoa algo diferente. Foi muito interessante para mim a experiência de ontem. Assim como, por exemplo, às vezes eu faço isso num local, porque essas pessoas que fazem isso que você falou, a gente costuma ficar manjado, né? Sempre elas mesmas, sempre o mesmo cara. Você começa a ver que a pessoa só fica ali, né? Mas tem algumas pessoas que você consegue ver ali no coração, tem algo mais. A gente não pode generalizar, colocar todo mundo no mesmo pacote. Isso. E até mesmo, sabe, isso porque o desafio passa pela parte concreta e prática, que é você dar o alimento, você dar a condição mesmo de dignidade, né? Ajudar a pessoa a encontrar dignidade, mas passa por a gente ter um olhar de acolhimento, não de superioridade ou de repulsa. É assim, olha, tá ali, a pessoa está ganhando, meu irmão. Ela pode estar aproveitando, pedindo esmola o dia inteiro e ganhando 5 mil reais por mês, que é um salário que muita gente não tem, né? Mas ele é meu irmão, né? E ele pode ser beneficiado de uma oração minha, né? E aí o outro também. Quando a gente começa a exercitar isso, o olho da gente, o olhar da gente começa a ficar um pouco mais sensível. Eu digo olhar no sentido simbólico, né, Iris? Claro, não tem a dúvida. Né? E acho que a gente vai tendo mais criatividade, tá? Não sou doutor nisso que eu estou te falando, não, tá? Mas é um caminho que eu tenho trilhado. Não, tá certo. Isso faz sentido para vocês. Será que pode ser um pensamento um pouco egoísta, né? Por exemplo, se eu puder ajudar, né? Eu ajudo, mas se a pessoa não precisar e estiver pedindo, fica na consciência dela essa questão. Eu fiz
né, dentro das minhas possibilidades, eu fiz a minha parte. Nossa, Giovanni, você sabe, isso aconteceu comigo outro dia. Tava num lugar bem distante, uma pessoa me abordou, me pediu, eu ajudei, e eu tive certeza que aquela pessoa estava me enganando. Que ela não precisava, assim, Certeza. Ela ia usar os mantimentos que eu estava dando para ela para outra coisa, né? Ela me disse que era porque a família estava passando fome, outras coisas, mas eu tive minhas razões para concluir que não, que eles estavam me ludibriando. Só que eu fui até o fim. E eu olhei nos olhos dela antes de ir embora. Eu perguntei o nome dela. Eu falei, vai com Deus, que Jesus te abençoe. Porque dentro de mim, eu estava fazendo de coração. Uhum. Pressa danada. Eu fiz o sacrifício do meu tempo, fiz o sacrifício de dinheiro, fiz tudo que eu precisava. Então, aí é com ela, entende? E aí, no caso, se eu realmente conseguir, naquela hora, abafar a minha soberba, eu plantei uma semente naquele coração, entendeu? Esse é que é o ponto. Porque essas pessoas já estão cansadas de todo mundo ficar olhando para elas, desconfiadas, entendeu? Elas já estão acalejadas disso, né? Mas quando alguém consegue nutrir o magnetismo do amor e da compreensão, é diferente, entendeu? Não, de novo, não sou doutor disso daí, não, eu tenho maior dificuldade, mas é o caminho que eu tenho buscado, sabe, para tentar desenvolver dentro de mim. Eu vou falar uma experiência minha, assim, dinheiro eu não dou. Quando eu estava no terceiro colegial, eu tive uma experiência complicada em questão de dar dinheiro para a pessoa e tal, então, desde essa época, eu não dou dinheiro. O que eu faço, assim, eu dou comida, se eu tiver, eu dou, igual esses dias aconteceu uma situação engraçada aqui em Batatais comigo, eu estava chegando para o trabalho, um senhor me abordou na rua, me pediu dinheiro, aí eu falei que eu não tinha dinheiro, ele, eu quero para comprar comida, eu falei, olha, eu não tenho, ele me olhou e falou que aceitava Pix. Uma pessoa que está pedindo dinheiro, ela tem conta em banco, ela tem um celular para acessar a internet, então você já vê que não precisa. Aí eu acredito que não precisa. Aí eu peguei e falei, não, mas eu não tenho Pix. Na hora eu respondi isso, né? Aí eu peguei e falei para ele, falei assim, o que eu tenho aqui é uma banana, eu ia comer à tarde, mas se o senhor está com fome, eu te dou a minha banana. Ele, mas você vai ficar com fome? Eu falei, não, eu vou ficar com fome algumas horas. Você está com fome agora, então pode pegar minha banana. Aí entreguei a banana para ele e tal, e ele comeu com uma boca tão boa. Olha que lindo. Então, assim, aí eu falei, gente, será que era mesmo que ele precisava para comprar, né, para comprar comida? Mas para uma pessoa ter um Pix, aí eu fiquei um pouco perdida, mas assim, isso foi ótimo. É engraçado, a pessoa pedindo dinheiro, eu falei que eu não tinha, mas eu aceito Pix. Daqui a pouco vai aceitar cartão. Mas, gente, quanto uma pessoa única, gente, somos únicos, a gente não tem muito o que fazer. Mas o meu questionamento, assim, enquanto um grupo religioso, em vez de a gente fazer um grupo para dar comida para as pessoas, a gente não tinha que fazer algo mais, sabe? É nesse tipo de coisa que eu sempre... Não que não seja importante a comida, mas eu fico pensando o que a gente podia fazer para ajudar eles, além da comida, para tentar recuperar esse pessoal. Eu acho que eles têm uma dependência moral ali, uma coisa. Eles não estão ali simplesmente porque é igual muitos falam, não. Eles estão porque algum bloqueio que eles têm, alguma obsessão, alguma coisa a gente sabe que tem por trás daquilo. Então, faz questões emocionais e espirituais muito sérias, né? Mano. Isso mesmo. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que tinha que ter um trabalho de duas frentes, né? Um trabalho para resgatar e acolher quem está aí, e um trabalho para trabalhar nas bases para não gerar novos, né? Então, é isso que um dia nós vamos fazer na sociedade. Eu não sei quanto tempo vai levar, mas um dia nós vamos colocar toda a nossa capacidade criativa, científica, em ação para resolver esses problemas, né? Eu creio muito, né? E enquanto não dá para ver uma ação social ampla, a gente fazer a nossa parte já vai ser muito,
né? Já vamos ser os braços de Jesus, né? Nesse processo. Você quer falar alguma coisa aí, Tony? Não. Legal. Então, acho que nós vamos encerrar com uma poesia da Maria Dolores aqui sobre isso. Que acho que acho que não foi um equívoco da nossa parte, viu, Iris, falar sobre isso, não. Porque vai casar aqui com essa poesia da Maria Dolores. Muito interessante. Vou colocar aqui. Quer ler para nós, Giovana? Leio. Assembleia de Luz, autores diversos. Um certo devoto. Um homem que se entregara à devoção, havia muito tempo andava em ansiosa espera. Queria ver Jesus. Por isso, quase sempre em profunda oração, vivia em súplica sincera. Até que, certa noite, viu reverente o mestre, que o abraçara e prometia, com palavras de aviso terno e exato, visitá-lo no dia imediato. O devoto acordou, amanhecia. Antes que o sol surgisse inteiramente, apresentando a terra em novas cores, o amigo de Jesus, agindo como em festa, varre a casa modesta, depois ei-lo a enfeitá-la, desde a pequena sala ao fogão da cozinha limpa e estreita, com dezenas de flores, estampando na face a alegria perfeita. Logo pela manhã, bateu-lhe à porta um pobre em roupa esfarrapada, mostrando pés e mãos em estranhas feridas. A rogar-lhe uns minutos de pousada, através de expressões enternecidas, alegando sofrer tribulações de comprida jornada. Mas o devoto respondeu: amigo, segue adiante, o seu caso é comum. Espero por alguém muito importante. Não tenho tempo algum. O mendigo saiu, cambaleante, depois de agradecer. Em seguida, apareceu triste rapaz errante, demonstrando-no todo traço a traço, febre, penúria e dor, indigência e cansaço, suplicando socorro ao devoto feliz. Ele, porém, lhe diz: põe-te à frente, rapaz, não tenho, neste mundo, a obrigação de abrir a porta do meu lar a qualquer vagabundo. Logo após, um menino pobre e triste surgiu descalço e só, corpo todo a encobrir-se sob o pó das veredas difíceis que lhe trilhara. Pedia pão e abrigo, mas falou o devoto em voz segura e clara: hoje espero um amigo, não posso recolhê-lo. Peça pão ao vizinho e segue teu caminho. Aliás, para mim é simples desmazelo dos lares sem amor, que deixam a criança um garoto qualquer. Pedir, pedir, pedir e andar como quiser, para depois fazer-se malfeitor. Mais tarde, ao fim do dia, um velhinho doente, arrimado a um bordão, respeitoso, rogava compaixão, receava dormir exposto à noite fria, e ao sair ao relento, aumentando a fadiga e o sofrimento. O devoto, no entanto, informou da janela: não posso dar-te asilo, não bata minha porta, nem te escores nela. Aguarda alguém, contudo, segue em frente. Neste mesmo lugar encontrarás mais gente que possa agasalhá-lo. Desculpa-me a recusa. É um amigo importante, esse alguém de quem falo. Espero que terás leito e pousada. Na primeira pensão à direita da estrada. O dia terminou e a noite veio escura. O devoto chorou, tomado de amargura, mas dormiu e sonhou que reencontrava o Cristo. Assombrado gritou:
Por que, Senhor, não me queres a fé, nem me aceitas o amor? Preparei minha casa com cuidado, a fim de demonstrar-te todo o meu carinho, e não quiseste vir a meu recanto. Como não, disse o mestre em doce explicação. Hoje, por 4 vezes fui à tua casa em vão. Por muito que te achasse, eu me via sozinho. Fim de uma pausa, o mestre esclareceu. Recorda, amigo meu, o mendigo, o rapaz, o menino e o velhinho. Sei que teu coração não percebeu, mas nos 4 viajores do caminho estava eu, a estender-te clarão renovador e buscar o meu imenso amor. Nisso, o devoto em pranto voltou ao corpo e veio a despertar. E relembrando o ensino, trêmulo de espanto, começou a pensar. Maria Dolores. Lindo, né? É. Sabe, é isso que tem o devoto, o falso devoto e o devoto como Paulo, né? Porque aí é muito mais, é para muito além do que dar as coisas. É dar da gente mesmo. É encarar, é ter a compaixão do outro como irmão. Isso é muito mais, né? Isso é ser cristão. Né? E isso é encontrar com Jesus. Né? Cada um faz um comentáriozinho, então, para a gente encerrar. É que às vezes a gente acha que Jesus vai vir, né, todo arrumado, tal, mas mal sabe ele que Jesus, né, tá naquela pessoa mais necessitada ou naquela pessoa educada, né, que às vezes a gente julga a pessoa arrogante. Eu acho que Jesus tem um pouco de Jesus em todas as pessoas. Sabe, Giovanni, é que quando a gente abre os olhos, a gente se esforça e abre mais os olhos para ver o outro, automaticamente a gente começa a ver mais Jesus. Sim. Quanta coisa hoje a gente não entende de Jesus, a gente não entendia antes e entende hoje, depois das refregas que a gente viveu, né? E quanto mais não tem por vir. E quando a gente se esforça e aumenta a nossa capacidade de amar, a gente está chegando mais Jesus. Eu acho que isso aí, a gente tem também que pensar que a gente tem que ver em cada pessoa realmente um irmão e não pode se limitar também a simplesmente cuidar do mais fácil, que é muito simples, você chegar e dar um alimento, simplesmente chegar, dar uma roupa, dar alguma coisa, mas às vezes o mais necessário que ele está precisando é de uma palavra amiga, de uma atenção, é de uma preocupação de por que ele está naquela situação. Às vezes, quando você se preocupa com alguém, ele está precisando muito mais da atenção e não sabe daquilo. Às vezes, ele é inconsciente, ele não sabe. Ele está precisando de realmente uma solução para o problema dele. Então, a gente tem que pensar muito nele e ver cada um Cristo, né? Um Jesus ali na nossa frente, por intermédio daquele irmão. Acho que é mais ou menos isso aí que a gente tem que pensar nele mesmo. Isso mesmo. O que fizerdes a um destes pequeninos, é a mim que estareis fazendo. Né? Isso. Isso mesmo. E somos todos pequeninos, né? Também. Né? Muito bom. Então, que a gente possa um dia ser devotado discípulo de Jesus, né? Como o Paulo era. Oi, Iris, você consegue encerrar para nós, fazendo um favor? Então, vamos agradecer mais uma vez por essa oportunidade de estarmos aqui, nesse ambiente tão gostoso, essa troca de informação, essa troca, por que não dizer de amor, do amor de Cristo,
entre a gente, que a gente possa sair daqui levando no nosso coração a paz e a vontade de continuar seguindo o ensinamento cristão cada vez mais. Pedir também por esses irmãos, já que a gente falou tanto deles, que estão aí precisando de um apoio, precisando de um carinho, que essa prece possa alcançar eles onde eles estiverem, que eles possam se sentir apoiados, ter vontade de sair da situação e ter a oportunidade também, não ficar só na vontade, que eles possam achar a oportunidade para levantar a cabeça e seguir num caminho melhor. Pedir também aos amigos da espiritualidade que nos dê a oportunidade de, na próxima reunião, estarmos aqui felizes e tentando aprender um pouco mais. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, e livra-nos de todos os males, que assim seja.